Olá, seja muito bem-vindo, você que é ariano ou você que tem ascendente em Áries. Vamos aqui para a sua previsão, trabalhando uma data importantíssima, a data da lunação, a lua nova, que ocorre no seu signo, a exatos 27 graus do signo de Áries. E nós estamos aqui num céu muito peculiar, muito importante. Graças a Deus, aí vocês são os primeiros a receberem essa previsão. Mas antes eu quero te parabenizar, você que é ariano, tá fazendo aniversário, você que já fez, você que tá prestes a fazer. Enfim, parabéns, parabéns, que você tenha aí uma revolução solar incrível, de muita luz, de muito amparo espiritual, de muita conscientização também sobre o teu momento e o teu processo aqui na face da Terra. Bom, eu quero explicar para você que você está com uma concentração de planetas no teu signo. Nós temos ali Netuno com Saturno, que está sendo um dilema, né? Um aspecto muito potente, que vem trazendo aí questões muito profundas, mas eu convido você a assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui no card para você. Entra lá para você entender como é que isso tá para você. Eu vou mencionar aqui, mas lá eu trabalho as datas, eu trabalho um contexto bem profundo dessa conjunção de Saturno com o planeta Netuno. Então nós temos Saturno e Netuno, temos Mercúrio, temos Marte, o seu planeta regente, então ele está bem forte aqui. E fora isso nós temos a lunação, né? Uma lua nova que ocorre no teu signo a 27 graus e ainda tem Quiron. Olha que coisa, né? Tem Quiron aqui no meio disso tudo. Então vamos sentar e vamos entender o que essa lunação está trazendo aí para você. Nossa, até levei um susto, bateu a porta aqui acredito que é a porta do quarto, levei um susto, desculpa pessoal. Bom, vamos lá. A lunação, ela é a frequência da lua nova e ela tem a intenção de literalmente inovar, trazer uma nova frequência para você. E quando a gente fala do signo de Áries, a gente está falando de um novo posicionamento, um novo olhar, para que você analise como que você deve se posicionar, qual atitude você deve ter daqui para frente, qual deve ser o seu comportamento, a sua atitude, o seu posicionamento diante de um cenário que você é o protagonista aqui, tá? Com o Quiron, aqui o Quiron, ele representa uma passagem. Ele é uma consciência que fica entre, ora ele transita entre Saturno e Urano. Às vezes a orbe dele vai um pouquinho antes para Júpiter e Saturno, mas geralmente a orbe dele é muito mais evidente entre Saturno e Urano. Então o Quiron, ele é um portal para você adentrar aos planetas geracionais. O que isso significa? Que você está sendo aí de alguma forma preparado para você dar um avanço na tua vida, um avanço de consciência, saindo ali de um período em que você talvez não conseguiu se posicionar da maneira que você deveria ter se posicionado, para uma fase em que você vai ter muito mais condição, e essa condição ela é uma condição física, é uma condição psicológica, emocional, para que você alcance uma postura que seja uma postura que seja o ideal para o teu processo evolutivo, tá? Obviamente que não são todos os arianos que estão nessa condição, por dois motivos. Uma, porque é assim mesmo que funciona o jogo, porque
você abre-se uma frequência no céu, mas não são todos que estão preparados ou que estão dispostos a dar esse passo. E por outro motivo, é porque aqui nós temos uma alunação fora de curso, né? Ela está sem aspecto nenhum. A conjunção com Quirón a gente não considera, tá bom? Porque a gente vai considerar mais os planetas ptolomaicos. Então, aqui a gente tem um fora de curso, vamos dizer assim, um planeta que não tem aspecto e que também está fora de curso. Então, eu estou falando com arianos que o segundo exemplo que eu ia dar, que não tem ali uma consciência para poder assumir as rédeas da vida da forma como você poderia, mas calma que eu vou dar uma terceira visão para os que já estão no caminho, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, para ficar bem objetivo, tá? Nós temos, toda vez que o céu, ele faz um aspecto, é como se fosse uma chave, um portal que se abre, e que se eu estou disponível, aberto àquela frequência, de alguma forma aquilo vai reverberar na minha vida, ok? Só que assim, primeiro exemplo, nem todos estão em condições, mas isso é uma seleção natural da vida, né? Que depende do estado de consciência que você está vibrando, ok? Então, os arianos que estão se trabalhando no sentido de olhar para si próprios, dar um novo passo, dar uma nova guinada na tua vida, parabéns, o momento é esse, tá? Outros estão só vivendo, outros estão mais despertos. E acredito que muitos de vocês que estão aqui, se não todos, já de alguma forma estão despertos, né? Porque você está aqui parando para ouvir uma previsão, para analisar, para entender como é que tá esse céu aí para você, porque tem muita coisa acontecendo na tua vida, muita coisa. E todas essas coisas estão solicitando da tua parte uma atitude, um posicionamento, uma avaliação da sua identidade pessoal, né, do teu vigor, da tua coragem, as batalhas que você vai escolher aqui na Terra para enfrentar, para desbravar, enfim. E o segundo exemplo, né, é que no céu, como nós temos uma alunação sem aspecto, significa que realmente essa seleção ela se torna ainda muito mais desafiadora, né? Porque é como se o astrólogo estivesse vendo que tá todo mundo meio solto para tomar uma decisão. Todo mundo tá passando por isso, não só você. Só que para você isso pega muito forte, tá? Pega muito forte, porque você é ariano, ou se você tem ascendente em Áries, eu quero que você entenda que essa alunação, ela é um convite para que você faça uma autoanálise de como que você deve se posicionar daqui para frente, porque muitas coisas estão acontecendo na tua jornada, muitas situações estão se desdobrando, e o que te coloca numa situação de que eu preciso assumir a minha vida, eu preciso ser eu mesmo, eu preciso ter coragem, eu preciso conduzir a minha própria vida com pioneirismo, com coragem, com vigor. E o Quirón, ele é uma consciência de uma cura muito profunda, tá? Então, abre-se um portal aí para que você analise, né, o que você precisa deixar para trás. Eu vejo o Quirón como a oportunidade de uma catarse. Catarse significa um lampejo, uma epifania emocional em que você tem uma liberação energética de traumas, de dores e de situações que você atravessou e que de alguma forma impede você de prosseguir. Então, ariano,
o que está acontecendo com você é muito forte, é muito impactante, porque você está sendo realmente convidado a curar profundamente traumas através de uma catarse, através de uma consciência mais ampla, para que você dê um salto quântico, para que você saia de um estágio indo para um outro estágio. E que, falando assim, dá a impressão que é uma coisa super simples, só que não é tão simples assim, tá? Então, é uma alunação que ela traz um chamado para você, um chamado para que você faça uma revisão do seu comportamento, das suas atitudes. Você está agindo por impulsividade ou você está parado, não toma nenhuma decisão, deixa a vida te levar? Quais são as decisões que você deve colocar em prática nesse momento? E se tratando de Netuno ele fala muito de coisas que vêm do passado, situações que você vem carregando e que está na hora de você soltar no meio da estrada, está na hora de você deixar isso para trás. Não no sentido de esquecer, mas no sentido de compreender, no sentido de aceitar os processos, tá? Então, Saturno ali, né, junto com todas essas mágoas, arrependimentos, expectativas, situações que podem também colaborar com a construção de vícios. Para outros, a conscientização da sua mediunidade, a conscientização, inclusive, de que você não quer mais viver determinadas situações, experiências que já não cabem mais na tua vida porque já não ressoam mais. E por mais que isso seja doloroso por um lado, por outro é libertador, né? Porque se não ressoa, está na hora da gente soltar e seguir o nosso caminho espiritual. Então, o planeta Netuno com Saturno, ele está meio que te obrigando a refletir sobre o teu caminho espiritual. E espiritualidade não tem absolutamente nada a ver com religião. Então, aqui é um momento de cura muito profunda que você está atravessando e concomitante até mesmo de uma compreensão de situações que antes você não enxergava. Porque aqui Saturno com Netuno é a obrigação de enxergar aquilo que você não conseguia enxergar. Aquilo que permanecia até mesmo como uma cegueira. Marte, que é o seu próprio regente ali, ele está impulsionando, então isso pode, ora, te dar raiva ou aquela energia que eu preciso fazer, eu preciso acontecer, que eu acredito que isso é muito, muito bom, tendo em vista que é um momento de grande liberação energética e de conscientização do teu processo, né, na Terra, nesse momento especial aqui que você vem vivendo, tá? Então, Ariano, o que eu te recomendo? Eu recomendo que você entenda, né, que você está no momento de transição e as transições, elas, para alguns pode ser muito fácil, para outros pode ser um dilema, mas que essa transição, ela coloca você num patamar de que você precisa revisar a sua atitude e o seu comprometimento, desculpa, e o seu comprometimento consigo mesmo, tá?
Aí nós temos aqui tem um aspecto que me chamou muita atenção, que vem falando que isso te possibilita, Ariano, se libertar dos seus medos, libertar de prisões, sejam elas emocionais, psicológicas. Por quê? Porque você já não é a mesma pessoa, por isso que é profundo. Você já não... Sabe quando você não se identifica mais com a sua identidade? Sabe? Você fala, meu Deus... Vou dar um exemplo. Imagina que eu, Paloma, astróloga anos, de repente eu não me identifico mais como astróloga, entendeu? Então o que você está passando é bem profundo. Então eu não me identifico mais com a minha vida ou com a maneira como eu estou lidando com a minha vida ou estava lidando com a minha vida. Eu não me identifico mais com essa persona, com essa personagem. Algo ruiu, e esse ruir, ele está intimamente conectado ao teu posicionamento diante da vida, tá? Então, o aspecto que o desafia é um aspecto que vem falando, e aí, você está pronto para se libertar? Se libertar de condicionamentos emocionais, psicológicos, que travam a tua vida ou que estagnam o teu desenvolvimento, porque aqui a gente vai ter como que chama? Uma barragem, vamos pensar assim, aqui nós temos uma barragem. Arianos, um grupo de ariano vai atravessar essa barragem e segue a vida, mas agora sendo uma nova pessoa, uma nova realidade, uma nova vida, uma nova estrutura, tudo novo. Porque houve um processo profundo de cura, e essa cura, ela é psicológica, ela é emocional / psicológica. E aqueles que não vão conseguir atravessar essa barragem e que pode ficar com a cabeça bem bagunçada aqui, tá? Uma cabeça bem bagunçadinha, não conseguir florescer, não conseguir desenvolver todo o potencial que você pode desenvolver, tá? Então, Áries, o que eu deixo aqui para você pegue esses próximos 28 dias, então assim, 3 dias antes da lunação, que é dia 17, você já está vivendo tudo isso. Isso se desdobra ainda 28 dias. Pare para avaliar quem é você nesse novo momento da tua vida, nesse novo ciclo da tua vida. Você não é mais a mesma pessoa. É momento de dar adeus, porque aqui houve um processo evolutivo profundo, está ocorrendo um processo evolutivo, tá? Tem uma outra questão aqui que eles pedem muito para eu dizer para vocês, que é assim: reveja a sua conduta. Reveja com profundidade a sua atitude, tá? Para que você não carregue mazelas, karmas, dificuldades, obstáculos que são seus, mas que você pode resolvê-los. Tudo que chega até nós é nosso, tá? Tudo, absolutamente tudo que chega até nós é nosso. Então, aqui pede-se essa revisão. E isso tem a ver com a sua identidade pessoal. Muitos aqui podem estar ingressando a uma nova realidade, a uma nova vida, a uma nova profissão. Então, aquela identidade, aquele modo de vida já não cabe mais, tá bom? Então, é isso que eu tenho para falar para você. Vamos se libertar, que você tenha aí uma alunação abençoada, e em breve eu tô aqui com mais previsões. Até mais!